Bom, fala aí pessoal, dando continuidade aqui ao conteúdo de conjuntos numéricos. Vamos terminar agora a parte de conjuntos. Bom, até aqui a gente tratou sobre os tipos de conjuntos, os conjuntos numéricos, os naturais, inteiros, racionais e os irracionais, certo? Falamos sobre os subconjuntos dos números reais. Quem são os subconjuntos dos números reais? São os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Por quê? Lembra que eu tenho conjuntos de números naturais dentro do conjunto dos números inteiros, dentro do conjunto dos números racionais, tem o conjunto dos números irracionais e todos esses estão dentro dos números reais. Então, esses conjuntos aqui são subconjuntos dos números reais. Tudo bem? Então, vou apagar aqui agora para a gente continuar com a nossa matéria. Bom, além disso, nós vimos também que duas operações entre os conjuntos, que foi a operação de união de dois conjuntos, que é quando eu somo esses dois conjuntos, eu formo um conjunto com a soma do que tem no conjunto A e o conjunto B, e vimos também a interseção com B, que é quando nós pegamos o que tem em comum, que tem simultaneamente em A e simultaneamente em B, certo? Além disso, nós podemos fazer também um conjunto menos o outro. Nós podemos fazer A menos B. O que é diminuir um conjunto de outro? É o seguinte, vamos supor que nós temos o conjunto A com os números 1, 2, 3 e temos um conjunto B com os números 2, 4 e 5, certo? A menos B é pegar o conjunto A e tirar todos os elementos que tem no conjunto B. Eu pego o conjunto A, tiro o 2, o conjunto A tem o número 2? Tem, então eu tiro 2. Eu tiro o 4, o conjunto A tem o número 4? Não, então vai ficar do mesmo jeito, não tem o 4 para tirar. Mas se tivesse um 4 aqui, por exemplo, eu cortaria ele também. E vou tirar o número 5. O A tem o número 5? Não. Então, A menos B é igual ao conjunto 1 e 3. Simples, só isso. Bom, então, dado esses conceitos novos, né? São conceitos simples que a gente não precisa ficar batendo a cabeça nesses conceitos. Vamos passar agora para conjuntos das partes. Na aula passada, na aula retrasada, na verdade, a gente tratou sobre a divisão dos conjuntos e subconjuntos. Por exemplo, quando nós tínhamos o conjunto A, né, com os elementos 1, 3, por exemplo, quando nós tínhamos esse conjunto, a gente podia dividir ele em 1, 3, 1 e 3, certo? E conjunto vazio, certo? 4 subconjuntos, nós podemos dividir o conjunto A. Lembra da lei de formação? 2 elevado a que é o número de elementos. Então eu tenho 1, 2 elementos, que é igual a 2 elevado a 2, que são 4. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 subconjuntos. Agora, o que são o conjunto das partes? O conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto de referência. Como assim? Nosso conjunto de referência é o conjunto A. Então, o conjunto das partes de A é o quê? É o conjunto formado por todos os conjuntos que formam
conjunto A. Agora eu te pergunto, isso aqui é muito importante? Não, muito pouco importante. É só mais um conceito, dificilmente isso daqui vai cair na prova. É bom saber, ter mais uma carta na manga aí. Mas dificilmente vai cair isso aqui, uma questão teórica nesse ponto aqui. É bom ter uma ideia do que é isso. Agora vamos para matéria nova. Hoje nós vamos falar de, efetivamente, matéria nova será intervalo com números reais e operações com intervalos dos números reais. Lembrando que os números reais são todos esses números aqui. Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então vamos lá. Quando a gente fala de números reais, eles podem ser representados por uma reta. Ó, pensa assim, uma reta infinita. Uma reta infinita para um lado e para o outro. Então ela é infinita para os números positivos e ela também é infinita para os números negativos. Essa aqui é a reta que contempla todos os números reais. Imagina que todos os números reais estão aqui dentro. Eu vou dividir ela aqui no meio. O meio dessa reta é o zero, certo? E conforme eu for andando para cá, eu vou andando aqui, ó. 1, 2, 3. E vou andando para cá. Menos 1, menos 2, menos 3, ok? Aqui eu representei o quê? Os números naturais, certo? Porque os números naturais são para cá, são os naturais, e todos esses aqui são os inteiros, certo? Estão representados aqui. Agora, o que acontece? Entre o número 0 e o número 1, entre esses números aqui, eu tenho quantos números aqui? Quantos números existem entre o 0 e 1? Nesse trecho aqui, nós temos infinitos números. Infinitos números. Por quê? Porque eu tenho 0, depois tenho 0,1, 0,11, 0,2 e assim por diante. Quando eu estiver bem próximo do 1, eu tenho 0,999 e quantos 9 mais eu quiser aqui. Então, quantos números eu tenho aqui no intervalo? Infinitos. Então, eu não consigo definir quantos números existem dentro desse intervalo. Certo? E desse intervalo aí, entre o 0 e o 1. Isso é, se a gente estiver falando dos números reais, certo? Porque quantos números naturais existem entre 0 e 1? No meio aqui. Ó, se eu estou falando entre, eu não estou falando do 0 até o 1, eu estou falando entre eles. Quantos números naturais existem? 0. Não existe nenhum número natural entre o 0 e 1. Então a resposta disso é o quê? É, o conjunto dos números naturais entre o 0 e 1 é um conjunto vazio. Certo? Porque os números naturais são aqueles números inteiros maiores do que 0, certo?